Estudou comigo na faculdade. Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora vamos bater um papo aqui e a gente já começa mostrando sempre o convidado, porque aí já começam as curtidas também. Você está vendo aí o Zé Balai? O que aconteceu com o nosso entrevistado? Não, é só pra mim, é só no meu retorno. Tomei um susto. É que pra mim apareceu invertida a imagem. Tem que olhar pra lá? Não, pode ficar aqui na câmera ali. Boa tarde, aqui o nosso convidado, o Roberto de Moraes. Tudo bem, Roberto? Prazer em recebê-lo aqui, Roberto. O prazer é todo meu, né? Boa tarde aos ouvintes. Ao Wander que me convidou, já fazia tempo que a gente estava para conversar, bater um papo aí, né? E hoje deu certo, né? Ótimo. É isso aí. Aliás, o Roberto, muito tempo vivenciando a política da cidade, principalmente, mas poucas entrevistas, né, Roberto? Pouquíssimas. É. Pouquíssimas. Mais bastidores? Mais bastidores. Sempre fui mais de bastidores. Sempre mais bastidores. É. Zé Balai, você conhece o Roberto de Moraes há quantos anos? Há bastante tempo. Nós militamos juntos no PMDB, né? Ou pegaram o MDB ainda? Não, o MDB, não. Mas agora voltou a ser de novo, agora né? voltou o MDB. Mas nós militamos bastante na campanha do Mário Luiz, né? Em 1982, mas a preparatória de toda a eleição começou bem antes, Começou né? bem antes. Então, nossa amizade vem disso daí, da cidade também. A gente sempre teve um bom relacionamento. Morava ali perto, né? Mas o Roberto... O Zito era muito amigo do meu pai. Opa! Aqui todo mundo se conhece, né? Roberto foi presidente do PMDB no tempo do Mário Luiz, né? No governo do Mário Luiz já. Então, nós temos uma vivência grande aí. Já tem no mínimo 40 anos, mais até uns 50 anos. Nos afastamos em alguns períodos, mas a amizade sempre prevaleceu. Estiveram em trincheiras diferentes em trincheiras diferentes, em trincheiras. Mas de vez em quando você dava um para outro. Às vezes com bandeira branca. Não tinha tiro. Era festim. E o Zé Fernando Rabechini, que conhece o Roberto há quantos anos? Aí eu tenho 62, nós morávamos na mesma rua. Você achou que ele tinha... Ele me conhece desde há 62 anos, eu demorei um pouquinho. Mas o Rabechini morava do lado de casa. Exatamente. Na Tiradentes? Na Tiradentes. Nossa, nós jogávamos bola. No tempo que a gente colocava cadeira na rua e conseguia jogar bola. Brincava ali na rua. Brincava na rua à noite. Brincar, né, naquela época. Era uma delícia. Ali na Tiradentes, o seu pai me lembra onde era a casa dele. Duas casas para baixo, onde tem aquela casa de máquinas. De máquinas agora, eu morava ali. Ali em Pascoal, morava. Isso. E em frente tinha o armazém do Cono. Do Cono. Takeshi Kono. A gente lembra isso daí com saudade de todo esse período. Dona Rosa, né? Mas chamava de seu Luiz, né? Luiz. E tem o Paulinho, o Laurinho. E tem até o Sumo, que é falecido. Mário também é falecido. Mário, que é o mais velho. Aliás, tinha uma curiosidade. Eu falei com o Laurinho, que foi festeiro ano passado de São Roque, e tem o seguinte: enquanto o seu Luiz e a Dona Rosa eles achavam que eles iriam retornar para o Japão, os filhos têm nomes japoneses. Susumu, são os mais velhos, né? E aí, quando ele sentiu que não iria mais voltar para o Japão, aí ele começou a colocar Paulo, Lauro, entendeu? Tem esse Mário, detalhe. Né? Tem uma irmã chamada Mia. As irmãs? São as mais velhas. São duas irmãs? Tem uma mais velha, né? Eu lembro delas, mas os nomes eu não me lembro. A mais velha é casando com o irmão do Paulito. Nunca mais a vi. Também não. Então, são as pessoas ali da Tiradentes, então vamos pegar. Henrico Delacqua também, então, aquele quadrilátero ali. Vamos pegar 60 anos, então, 1966, 1950. Eu mudei ali em 1959. 59. Era a Avenida Tiradentes era muito diferente. Era bastante diferente. Não tinha carro. Só o seu Luiz tinha uma caminhonetinha. E mais nada. A rua era totalmente vazia. Era de paralelepípedo. Quando eu mudei lá, já era paralelepípedo. Tá? Aí foi nessa época que eu fiz amizade com o Roberto da Farmácia, o Calvo, desde essa época. Então nós temos amizade aí há mais de 60 anos. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui ao Roberto Calvo de Castro, que ontem foi o último dia da Farmácia São José. Junto com o nosso Silvio Agostinho. No Facebook um cafezinho que vocês tomaram no último dia. Não, mas a gente, toda segunda-feira, a gente toma um cafezinho. Tradicionalmente. Eu disse, olha, toda segunda-feira se encontra. E às vezes às quintas. Ele esperava que eu fosse hoje lá. Eu liguei, Luiz, Roberto, eu tenho um compromisso aí com o Fala para ele assistir o Facebook. Ele está assistindo lá no Facebook da Dona Nair. Segunda-feira, mas se a gente vai tomar um café juntos, olha, passa de 20, 30 anos, sei lá. E onde vocês tomam? Na casa de alguém ou no comércio? No primeiro barzinho que tiver meio disponível. Hoje nós vamos ali no Bar do Cláudio. Bar do Cláudio. O bar do Botequim do Cláudio Scopel. Que, aliás, reformou, ficou muito bonito lá. Bonito. Pô, que
legal isso, né? A gente encontra assim. É uma amizade. Vocês têm a mesma idade? Vocês estudaram juntos e tudo, né? Estudamos juntos. Essa fotografia ele tá. Interessante. O Lucas, daqui a pouco eu mandei uma foto para ele no WhatsApp que tem uma turma de 58. 1958. Bernardino. Pessoal do 5º ano do grupo. A primeira vez que teve o 5º ano, nós entramos nisso aí, né, e concluímos. Então, se você ver a foto, eu vou te mostrar na fotografia quem é. Legal, isso é o Lucas vai providenciar ali daqui a pouquinho. Pô, legal isso daí, né? Então, e ali onde você morou, ontem até passei pela Tiradentes, é uma casa que está em reforma agora? Não, do Roberto é para cima um pouco. É bem em frente à casa do padre. tá. Ela já. Para baixo. Tá? Ali tem a casa da dona Leonilda, né? Do Queto. Depois para baixo morava o Mário Caiani. O Mário Caiani, cortei muito cabelo com o Mário Caiani. Meu pai. Joaquim da Light. Ali era o Joaquim da Light. Joaquim da Light, conhecido como Joaquim da Light. Muito boa pessoa. E isso tem essa ligação que nem Nego da Light, Antonino Dias Bastos Júnior. Então, marcava pela profissão, né? Nego da Light, onde ele trabalhava e tal. Não sei quem da Brasital, né? Como o Roberto Pasqualino da Farmácia. do Correio, né? Pasqualino Morota era Pasqualino do Correio. Lembro do Pasqualino. Então ali mais para baixo da Tiradentes também. Um pouquinho do Lago dos Mendes. Pai da Regina. Pai da Regina. Ele tinha uma carroça, transportava... correspondência, ia lá na estação buscar mercadoria, trazia para a cidade. E ali para frente, pouco tinha o Ferreiro. Acho que é o Checo. Não, ali tinha o Veotingo. Não, Ferreira mais para cima. Pra cima, então, pra você ter uma ideia, tinha umas 3 casas de aquela esquina. Ali. Aí que não tinha o Carlão Ferreiro. Aquela esquina que vende frutas ali em frente ao Lago. O sacolão ali. Ali era a ferraria do Tingo. Ferraria era do Tingo. É mais nova, porque, sei lá, há 25 anos tinha essa ferraria ali. Que acho que até o filho, o Marcelo, acho que está no Marmeleiro. E depois ali virou antes um barzinho. E pouco depois virou o sacolão. Mas ali é um ferreiro muitos anos. E para cima na casa do meu pai tinha o ferreiro Carlão. Carlão Ferreira. Carlão Ferreira. Que é onde é o Pessota, o restaurante. Isso, ali. Isso, o Pessota agora. Isso mesmo. Não, o restaurante atual. Não aquele da esquina. Um que fica logo para baixo da cadeia ali, né? Da antiga cadeia. Hoje é delegacia. Hoje é delegacia. Não é mais delegacia. É delegacia de ensino. Não, aliás, não é mais delegacia. Diretoria de ensino. Então, mas você vê que esse detalhe, fala ferreiro. O que é? Não, é que o pessoal levava o cavalo para trocar a ferradura. Porque tinha muito cavalo, muita carroça. O Roberto falou poucos carros na cidade. A gente ainda tinha muito cavalo que passava na rua ali para ser ferrado. Sem dúvida. Tinha serviço de tipo táxi, era com charrete. Com charrete e carroça. Meu tio Tonico foi muito tempo carroceiro ali também. Ali em frente à banda Carlos Gomes, ali tinha um ponto. São essas coisas. Mas você, já que a gente falou que tinha não sei quem o seu pai era o Joaquim da Light, tinha o Pasqualino, Nego da Light. Morote do Correio. E você foi muito tempo o Roberto do Banespa. Fui. Trabalhei 26 anos no Banespa e aposentei lá. Uma carreira, né? Mas antes eu já tinha trabalhado em outros bancos. Trabalhei no Banco Nacional, trabalhei no Banco da Lavoura. O Banco Nacional é embaixo do prédio Costa, onde eu conheci ali, né? Que era o famoso Banco de Minas, que era o patrocinador depois do Ayrton Senna. Mas quando você começou no Banco Nacional, era onde? Era em frente à loja, a relojaria do Jonas, aquela esquina. Era ali. Era onde depois foi a Gazela Calçados. Isso, depois foi uma loja de roupas e tal, né? Mas era ali, bem naquela esquina, para baixo da casa do Joaquim Cruz. Joaquim Cruz, isso mesmo. Ali. Tá? Era o Banco de Minas. Banco Nacional. Banco Nacional. Não, Banco Nacional. Não era de Minas. Banco Nacional. Ele fechou ali no Pedro Costa, né? Ele foi até o Pedro Costa, ele tinha agência. Isso, foi. Ali eu trabalhei com o Dimas. Trabalhei com o Walter Vieira Barbosa, trabalhei com o Matias, Sidney Matias. Maurinho não trabalhou lá também, não? Não, Maurinho era Itaú. Itaú não, Maurinho era Banco Itaú. Comercial, Itaú. Então, o Antônio Gomide, trabalhei com o Antônio Gomide, ali, 1963, eu fui contínuo ali, eu e o Guzo. O Guzo depois também foi pro Banespa. Aí depois, cada um foi para um lado. Falecido, não? Faleceu. Já faleceu. Era um amigão seu também, Amigão, amicíssimo. Cara, muito legal, muito legal. Porque trabalhar em banco era consagração, né? Porque falava o seguinte, o marido bancário e a mulher professora... Nossa. Futuro resolvido. Estava garantido, né? A professora que casava com um bancário, né? O bancário... Nossa, estão garantido, não era assim?
Não sei, eu não peguei esse lado, porque quando eu comecei eu era muito jovem ainda, né? Mas trabalhar no banco era um... Dava uns statusinhos assim, tá? Banco do Brasil, depois era Banco do Brasil. Trabalhar no Banco do Brasil? Não, eu trabalhei no Banespa. Eu tenho orgulho do meu emprego, né? Não, lógico. Você fez uma carreira lá dentro. Fiz uma carreira lá dentro. Você chegou a gerente? Cheguei gerente de agência classe especial. Olha aí. Fui trabalhar em Limeira, classe especial que tinha 200 funcionários, quase 200 funcionários. Hoje enxugou-se tudo, né? As agências, tudo automatizado e tal. Era uma agência pesada para trabalhar. Mas eu fiquei lá 2 anos e pouco, né? Fui gerente em Cotia também. Fui para Sorocaba, morei em Sorocaba, morei em Limeira também, né? Limeira é uma bela cidade. Fiquei quase 2 anos em Sorocaba também como gerente adjunto, né? E você aposentou antes da venda para o Santander ou você entrou naquele programa lá de aposentadoria? Aconteceu o seguinte, eu estava trabalhando na prefeitura com o Sanches, cedido do Banespa para a prefeitura. Tá? Então, quando eu fui diretor financeiro na prefeitura, eu era empregado do Banespa na prefeitura. Você não recebia da prefeitura? Não, recebia do banco. Porque o Sanches me convidou para ir e eu não quis trabalhar na prefeitura. Tá? Eu estava aposentando, aí foi que ele me falou, mas se eu conseguir que você vá, você vai? Eu pensei comigo, ele não vai conseguir. E no fim ele conseguiu. E eu estava de licença-prêmio, férias, então eu sobrestei tudo isso daí e acabei indo para a prefeitura por conta do Banespa. Eu ganhava do Banespa. Aí, com o falecimento do Sanches, como o meu compromisso era só com ele, eu saí, né? Saí e entrei com o pedido de aposentadoria. Então, isso foi já em 1994. O Sanches faleceu em 94. Eu entrei com as minhas férias, licença que eu tinha direito, aquela coisa toda. Quando foi em outubro de 94, eu aposentei. No dia 30 de dezembro de 94, houve intervenção. Quando assumiu, acho que depois, a partir da eleição de 94, acho que ganhou Covas. Quando o Covas assumiu em janeiro, ele assumiu com a intervenção. Já assumiu com a intervenção. E quem determinou a intervenção foi o Ciro Gomes. Ele ficou 3 meses com o Ministério da Fazenda. Ele entrou no lugar, sabe de quem? Do Recupero, que foi dar entrevista para o Monforte e vazou o som. Lembra? E a ironia de tudo isso é que o governo do estado devia mais de 30 bilhões de dólares para o Banespa e o Banespa teve a intervenção. Você vê que coisa. Porque deitaram e rolaram, né? Isso é a grande verdade, né? Empréstimos. Foi um período que também foi muito difícil sob o ponto de vista do que hoje virou uma coisa normal. Naquele tempo já estava nascendo ali. Foi o início. Então, você que acompanhou essa intervenção, vamos dizer, foi uma coisa que não deveria ter ocorrido? Olha, você que acompanhava eu acho que não havia necessidade. Tá? Poderia ter uma negociação da dívida do Estado para com o Banespa. Né? O Banespa era credor. Ocorre que era o seguinte... Toda vez que o Estado, alguma das subsidiárias do Estado, que nem FEPASA, CPFL, Sabesp, precisava comprar alguma coisa no exterior, quem avalizava era o Banespa. As empresas do exterior pediam o aval do Banespa. Aí o Banespa avalizava, né? Porque o governador determinava tal. Só que quando vencia o contrato, as empresas não pagavam e o Banespa tinha que pagar. E o banco ficava com esse crédito junto ao Estado em relação tal. E assim foi somando. Vai virando uma bola. Todo mundo achava que o banco podia fazer. Em 1990, o Quércia não tinha dinheiro para pagar o funcionalismo público. Quem viveu essa época sabe muito bem. Não tinha dinheiro para pagar o 13º. O Estado estava literalmente falido. Ele tirou emprestado no Banespa 600 milhões de dólares numa operação ARO, adiantamento da receita orçamentária. Operação ARO. E não pagou. Tá? E isso aí foi acumulando. Então, como havia o giro da inflação de 40% ao mês... Chegou a ter 100%. O banco usava o floating e pagava as contas. Quando entrou o plano real, a inflação despancou para 3% ao ano, 4% ao ano. Era por hora, 3%. Não teve como girar. O Estado estava quebrado. Tá? Aí o Ciro Gomes, ele aproveitou para dizer que ele era o rei da cocada tal, e entrou com a intervenção. Tá? Eu acho que foi inoportuna na época, tá? Hoje o Banespa provavelmente não sobreviveria sendo um banco regional, né? Como foi a Caixa Econômica e tal. Porque hoje, como foi o Banerj no Rio de Janeiro. Com a globalização, um banco regional como era o Banco do Estado. Mas não chegava a ter agência em alguns estados? Tinha agência do Banerj em São Paulo, né? Em todos os capitais tinha, e o Banespa tinha agência no exterior também. Tá, para trabalhar com a área de câmbio. Tinha em Tóquio, tinha em Londres, em Roma. Não foi quando a gente teve muito brasileiro trabalhando no Japão, mande seu dinheiro para o Brasil, Isso, e tinha o Banespa, então, né? E o banco funcionava muito na área de crédito rural, fomentava muito o crédito rural, né?
Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Não me atingiu, né? Porque eu já tinha pedido aposentadoria e tocou o barco, né? Fazer o quê? Mas dá saudade daquele tempo. Eu tenho um vídeo em casa, eu preciso passar ele tá em VHS, dos 25 anos da agência do Banespa. Isso. Era um gerente carequinha. Isso. E veio o time de vôlei do Banespa, com o Montanaro, né, que fazia parte. Teve um jogo no Grêmio. Eu tenho essas fotos, eu sempre brinco com a Ângela. A Ângela, que já é casada com o Marquinhos Guzon, ela trabalhou no Banespa, o pai dela, o seu João, trabalhou também. Foi meu gerente. E aí teve um jantar lá no Teu Alpino, e a gente foi lá, e eu brinco que ela tocou piano, tocou órgão lá, tal, nos 25 anos do Banespa. Acho que foi mais ou menos em 90. Foi em 94. 94. Eu preciso pegar essas fotos aí, rapaz. Eu tenho. E outro dia eu achei, uma pessoa colocou uma foto do arquivo que a gente tem aqui, que é o Lovisolo, o Arthur Lovisolo, colocou uma foto assim, inauguração da agência Banespa em São Roque. Pode ser que tenha sido 93, viu? Então, inauguração... E aí eu tenho um arquivo lá que eu achei do Diário da Manhã do Rio de Janeiro e tinha notícia. Governador do estado inaugura a agência Banespa em São Roque. Aí eu consegui identificar as pessoas que estavam naquela foto, inclusive um que era diretor do Banespa, mas ele tinha sido dono da primeira indústria automobilística do Brasil. Acho que eu não vou lembrar o nome do carro agora aqui. E ele depois não tinha dado certo a indústria automobilística. Acho que ele depois vendeu para a Volkswagen. E ele era diretor do Banespa. Ele estava em São Roque nessa inauguração. Essa comemoração foi no Teu Alpino. E eu tenho o vídeo. Você tem o vídeo? Eu tenho esse vídeo também. Você passou em CD? Ainda não. A minha tem VHS também. Então, se passar um dia é interessante. Você tem. Muita gente, o Banespa é uma história maravilhosa. O Lucas conseguiu pegar pra gente a foto que está inclusive no seu perfil lá no Facebook. A gente já vai entrar na política aqui. Achei que a gente ia falar só política, mas tem muita história, Roberto, aqui. E esse falou que é uma foto de 1958. O Lucas vai colocar aqui pra gente, que vai mostrar lá o Bernardino de Campos. Foi a primeira vez que teve o 5º ano no Bernardino? Pela primeira vez teve o 5º ano. Eu me formei no 4º ano do grupo, aí surgiu o 5º ano, vamos fazer o 5º ano. Que praticamente substituiria o exame de admissão. Admissão ao ginásio. Porque naquela época, para entrar no ginásio, você tinha que fazer um estágio de admissão para passar. Eu fiz. E era rebolado, viu? Porque e tinha aula particular para você se preparar, dona Ilka. Exatamente. Eu fiz. Não, era dona. Puxa vida. Nós íamos lá na casa da dona Ilka. Eu já lembro já. Porque acontecia o seguinte: ou você podia fazer só o exame. Você não precisava, às vezes, do 4º ano, você poderia prestar o exame de admissão. Direto. Ou fazer o 5º ano. Então, no meu caso, eu fiz isso. É um dos motivos que eu odiava a escola. Eu fazia de manhã o 4º ano e à tarde a preparação para demissão. E qual era aula particular? Aula particular. Nós éramos umas 15 ou 20 pessoas, só era pouquinha gente que hoje em dia se encontra pelo Facebook. Você não nem lembrava mais disso. Sem a admissão era quase impossível passar no ginásio, porque era 500 candidatos para 2 salas de 40 alunos. Não tinha muita vaga. Olha lá, ela colocou a foto. Olha. Então, da esquerda para a direita, pegando dessa menininha aqui que está com a perna cruzada, quem que está ali? Você lembra? Você escala todo esse time? Dos que estão sentados, eu não lembro quase nenhuma, mas olha... Os professores. Os professores, o Mário Verani, né? Mário Verani. Avô do nosso... E esse era é o de terno preto? É o de terno escuro. E o da direita era o diretor, que agora eu não me lembro bem dele. Eu me lembro da segunda menina que está sentada, que ela é como é o nome dela? Não sei se segunda da direita para a esquerda. Seria, bom, a terceira da direita para a esquerda. A que está com uma flor. Ela é júdica. É uma júdica. Simone Júdica, identifica pra gente depois. Eu acho que mas eu não lembro direito o nome dela. E depois essa foto... Agora as de cima eu lembro todas. É na igreja aí, né? Parece que é na igreja matriz. Na igreja matriz. Então. Fizemos um banco e tal. Né? Mas ali se Por exemplo, dá para começar lá de cima? Vamos começar lá da esquerda para a direita, lá em cima, lá o primeiro menino lá. Vamos achar o Oli, que é o Renato. O Roberto. Olha, o primeiro lá em cima, aquele mais alto, eu nunca mais ouvi, tá? Depois o do meio ali também não vi. O da direita é o João Bananeiro. João Bananeiro. Ele é casado, deixa eu ver. Acho que com uma filha do Sartre, não é isso? Não é não, acho que não é ele não. Não é. Bom, depois tem o Paulo Sabatini. Paulo Aldomado Sabatini. O outro na ponta é o Carlos Cará. Carlos Cará? Mora em Mairink. Bom, em frente aquele mais alto é o Flávio Luiz de Almeida, que trabalhou
Não, Departamento do Trabalho. Oh, o Flávio, Flavião. É. Ali depois tem aquele outro moço, não lembro dele, o outro mais baixinho. Cabelinho lisinho ali. É, o mais baixinho é o Gentil, já falecido, parece, né? Depois é o Germán Varela. Trabalhou no Banco Nacional. Trabalhamos junto no Banco Nacional. Irmão da minha tia, Carminha. Irmão da Carminha. Depois do lado dele é o Burg, que tinha... Lembra que tinha o Burg lá em cima, na virada, porque tinha um lugar que a turma gostava de nadar e tal, não sei o quê. Tocava zabumba. Isso. Sério? Depois à direita ali é o Lara, né? Aí na frente do Lara, do lado direito, é o Passone. Aí depois vem o Roberval aqui, né? Você ali, será o Magrão? Magrão, sempre fui bem magrão, tá? Depois o Santana, Prestes. Aí do lado dele, eu não me lembro o nome. O outro é o Israel de Moraes, que tem uma casa de material de construção em Mairink, né? Do lado dele, aquele moreninho, também nunca mais ouvi. Aí o Guaraci Lopes Câmara, que morava em Mairink, que também não vi mais. Aí vem o Roque Prestes. Do meu lado, talvez... Roque Prestes é o Roquito? É o Quito. Pai do Rodrigo. E do meu lado ali... Do Bida, né? Do meu lado ali, à minha direita, né? Quer dizer, o terceiro ali é o irmão do Quito, que é o Benedito Santana Prestes. E na minha frente está o Heitor Zonron Cavalcante, filho do senhor Heitor Cavalcante, que tinha a dona Laurita tinha uma escola de datilografia. Tá? E o mais baixinho aqui era um tal de Varela, Ramon Varela. Poxa vida, Ramon Varela tá nessa foto? Ele morreu na Nicarágua. Ele era nossa, filho da dona Carmen. Ele morreu na Nicarágua. Você lembra aquela época, na Revolução Sandinista, aquela coisa? Não, mas ele estava metido lá. Ele teve um problema em 64, ele foi perseguido, saiu do país. Saiu do país. Foi viver no Chile. Mas em 82? Viveu no México. Ele se casou no México com uma nicaragüense. Por isso que ele foi para Nicarágua na Revolução Sandinista. De Daniel Ortega. Quando o sandinismo ocupou o poder, derrubou Somoza, ele trabalhou na pasta da agricultura. Ele faleceu num acidente de Jeep. Eu tenho um livro dele falando sobre a reforma agrária lá na Nicarágua. E você falou Daniel Ortega, porque eu estava em 82 estudando no Manilane e tinha um professor de geografia chamado Ernesto Cardenal, Daniel e ele Ortega, mandava todo dia recortar do jornal uma notícia da Nicarágua. Puta, era Daniel Ortega. Foi a Revolução Sandinista. Agora ouviu o Daniel Ortega? Recentemente. Não quer largar o osso. Caramba, esse homem... Não, mas o Varela é uma cabeça excelente. Foi engenheiro, foi uma pessoa... Tem uma morte muito prematura. Poxa, politizado. Eu conheci ele, eles moravam na Rua do Grêmio ali, a dona Carmen. Isso. Ele tinha um irmão mais... Jesus Varela. Gordão. Mais robusto. Meu pai, inclusive, chamava ele de Banha. Era o único. O Banha era outro, mas meu pai... O Antônio Carlos Banha. Não saía do bar do meu pai. Ele também teve problema... Não, eles são alinhados com a esquerda, de uma linha trotskista. O Jesus ficou no Brasil, mas tem o jornal Gazeta de Pinheiros e tal. Poxa, que legal. As meninas que estão em pé, da esquerda, de braço cruzado, é a Marisa, que nunca mais a vi. Depois a segunda é a... Tem uma Moraes ali, não tem? Dos PETA, não tem? Tem. Depois a segunda é a Aretusa, que trabalhou comigo no Banespa. Aretusa. A terceira, a Yara, também nunca mais ouvi. A quarta ali é a Sidneia. Tá? Sidneia Capes? Capes. A professora, tá? vereadora. Puxa vida. Tá? Aí depois a mais baixinha ali é a Claudete Lux. Tá? Depois ali a Sueli Moraes. Parece-me que ela é falecida. Tá? Depois a outra, não sei se o nome dela era Ida, não me lembro. Ela foi casada com um dos carioca, o mais velho, Ivan. Ivan, é Maria Tereza. Maria Tereza, isso. Mongaguá. Maria Tereza, olha aí. É Mongaguá. Então não é a Ida. Então a Ida seria a outra, que está do lado dela. E a penúltima, eu conheço ela pelo apelido, Cunco. Né? Mas o nome dela não lembro. Cadê o Roberto Farmácio? Não é dessa turma aí? Tá atrás do Quito. Aquele magrinho ali, perto do Reginaldo e perto do Quito. Do lado esquerdo. A segunda fila lá, vamos lá em cima. Olha, vamos começar da esquerda aqui. Tem as duas meninas. Certo. A segunda menina, atrás da menina, é o Quito. Atrás dele é o Roberto. Tá entre você ali. Tá. E eu tô na direita aqui. Legal, olha, então eu vou matar a saudade dessa foto aí. E o pessoal foi acompanhando aqui. Aliás, a Mazé de Barros está assistindo, a nossa primeira-dama, Ricardo Ciolone, capitão Ciolone assistindo, o Ednelson Garcia, lá da Alfafone, Zé Luiz de Souza foi gerente do Banco Itaú, vai vir contar umas histórias pra gente também. O Ezio Donizete Marque falou que você é gente fina.
E falou que o bom era casar com professora. Você casou com professora? Não. E o Wesley falou que a eleição do Sanches foi uma das mais difíceis, mas ganhamos, né? Então, olha que legal. Sabe quem estava acompanhando aqui? A Ioná, que é filha do Silvio, né? Da farmácia. Ela está nos Estados Unidos, né? Eu vi que passou a Ioná aqui, eu acabei perdendo a mensagem dela. Mas que legal. Poxa, também tem uma história bem legal e a gente quer falar mais disso em outra oportunidade. Você tem umas fotos antigas lá? Tenho. Bom, então... E quando você chegou aqui, né, o Zé Fernando falou assim, o Roberto é uns 4, 5 anos mais velho do que eu, né? Você falou, mas ele é 10 anos. 10 anos, né? Então você tá com 72 anos, você tá bem, pô. 72 aninhos. Bom, tá bem. É a água de São Roque. A água de São Roque é boa. É boa. Teve um tempo que eu ia lá no Grêmio, lá na academia, você tava lá. Tava. Continuou, hoje mesmo eu fui. Foi? Aí eu sou persistente. Eu estreio amanhã no Pilates lá. Às 8 da manhã me estreia no Pilates. Vamos ver quanto tempo vou aguentar. 2 vezes por semana eu vou na academia. Pilates não faz. Você joga também um carteado lá também? Eu gosto, às vezes eu vou jogar um truquinho. O truquinho é uma tranca. O truco mas eu também. Eu vou bem pouco lá. Viu? Agora o pessoal brinca. Quando o Zap era no truco, né? Agora o Zap virou no WhatsApp, né? O WhatsApp. Eu tenho uma zapeando. O que é um Zap no truco? Nunca joguei truco. É a carta mais forte. É mais forte. É imbatível. É imbatível. Paus, né? 3 de paus. 4 paus. É uma carta acima do que vira. De que vira, mais, isso. É o 2, vira o 2, é o 3. Mas ali a gente joga truco e tranca. Tá? Nas sextas-feiras a gente joga truco, fazemos um trucão de 6 lá, mas é a maior festa, tá? Pô, eu fazia risada e brinca. Você em campanha eleitoral, você não fez muito campeonato de truco? Nossa senhora. Naquele tempo podia fazer, a gente fazia. E todos os candidatos abriam mão dessa coisa. Era campeonato de truco, truco, futebol, tudo aí. Depois valia tudo. Valia. O voto era muito legal. Não, porque você vai em todos os cantos do município e você acaba frequentando ali o que eles fazem. Jogando snooker. Fazia campeonato de sinuca e tudo. O que é o lazer, muitas vezes na periferia. Hoje em dia as coisas mudaram, mas naquele tempo você sempre se integrava com o que o pessoal fazia. Exatamente. Né? Uma trucada, uma joguinho de futebol, sinuca. Futebol, campeonato Lucas, eu só esqueci, mandar aquela canequinha nossa especial Jeremias, que eu tô com a água aqui do nosso Ivan Gás. Essa água aqui o Zé Fernando foi beber na bica hoje lá. Um abraço pro Ivan, né? E também pra Andréia, pra Teca. Gostosa, muito pessoal gostosa, lá, muito boa essa água aqui, muito lá do legal. Ivan Gás. Mas deixa eu perguntar uma coisa, política. Quando que entrou a política na sua vida? Qual a primeira lembrança que você tem de política? Obrigado, Lucas. Olha lá, estão chegando os copos aqui, ó. É igual o chopp, né? Joga os copos assim. Que nem aquele bar de salão. Para falar a verdade, eu sempre gostei da política, porque eu li bastante, eu sempre leio na parte política e tal. Mas começou o seguinte, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos, um senhor em frente de casa, acho que se não me engano foi o pai do Lula. Era um senhor bem idoso. Vou explicar que não é o Lula. É o pai do Lula. É o pai do Lula, não, da família. Da família Góes e tal. Você falar, o pai do Lula é São Roque. Né? Então, ele, assim, à noite, conversando com. Então, é o avô do Luiz Álvaro, do Lineu. Sim, o avô do Luiz Álvaro. Ele era um senhor bem idoso. E ele fez um comentário sobre a Primeira Guerra Mundial, sabe? E para mim foi uma surpresa o que ele contou, né? O que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial, aquela coisa toda. E eu nunca tinha ouvido falar, né? Naquela época, sobre esse assunto. E ele falou, morreu muita gente, a população passou muita necessidade. Ele ficou 2 horas contando isso daí. Aí depois ele falou da Segunda Guerra Mundial, que foi muito pior, tá? Então os caras andavam, tinham gasogênio, faltava, tinha racionamento de comida, aquela coisa toda. E eu me interessei por isso daí. Então o que eu fui? Eu fui perguntar para os professores. Isso com 12 anos, mais ou menos. 12, 13 anos. Aí eu perguntava, primeiro eu perguntei para o meu pai. Não sabia nada. Perguntei para uns parentes, ninguém sabia nada. Na escola, eu levantava a mão e perguntava ao professor, nenhum professor sabia nada. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar. Então, eu passei a acompanhar, estudar e pesquisar. Então, a partir daí, eu me interessei pela política. Tá? Porque aconteceu todas essas tragédias exatamente pela ausência do cidadão na política. Tá? Eu estou com 72 anos e gosto da política, podia estar em casa, sossegado, mas eu acho que a gente tem que deixar algum legado. Eu tentei consertar.
E às vezes você erra também, porque né, aquele que você apostou nem sempre corresponde àquilo que você imaginava que ia ser. Mas faz parte da vida. Então eu me interessei, né, aquele totalitarismo que teve na Europa, que essas coisas todas que aconteceram, eu fui me envolvendo, lendo, estudando, pesquisando, e até hoje eu faço essa pesquisa. É um hobby que eu tenho, que eu faço há mais de 50 anos que eu leio, estudo. Poxa, tá? que legal. Mas eu não estudo a guerra em si, a luta de trincheira, isso não interessa. Mas é interessante. Mas o que levou a isso? Mas é interessante você ver como que uma Alemanha conseguiu sustentar uma guerra. Porque uma guerra consome as energias de um país assim. Foi a primeira. Desastrosamente, exatamente. Eu vou estudar o ministro da Fazenda dessa. E eu fui ler sobre o cara. Eu fui pesquisar o cara. Tal. Pô, os caras eram gênios na área da coisa. É lógico que eles saqueavam, faziam tudo. Mas o que eles criavam para conseguir gerar. Então, é isso que falta aqui no Brasil. Pô, não dá para comparar em termos de cultura a Alemanha com o Brasil, né? Naquela época, em 1914, eles faziam submarino e avião. O Brasil ainda não está engatinhando para fazer o primeiro submarino, né? Então, começou aí. Né? Agora, engajamento mesmo na política começou em 1978, quando o Mário Luiz tinha montado um escritorinho de comitê lá, descendo a Tiradentes. Logo descendo embaixo daquela casa. Da Dona Mazília. Da Dona Mazília. Eu estava passando ali. Naquela época eu fazia faculdade de Direito. Eu saí do serviço para ir para a escola. E eu entrei, eu vi que ele estava conversando com algumas pessoas ali dentro. Eu entrei, começamos a conversar e tal, assisti uma conversa e tal. Aí ele me falou assim, olha, se você quiser vir cá na terça-feira que vem, o Fernando Henrique vai vir aí na banda e tal. Na banda Carlos Gomes. Nós temos fotos desse período, tem fotos suas, inclusive. Nesse dia eu não fui à aula e fui assistir uma palestra do Fernando Henrique. Registro fotográfico. O Fernando Henrique, ele era suplente de senador? Ele era candidato a senador. Porque depois, quando ele foi senador, ele não era suplente naquela época. Era o segundo colocado, que era o eventual substituto. Não tinha o suplente. Então, ele deu uma palestra sensacional. É um cara muito capaz, né? E chegou a presidente da República. Foi um bom presidente, com algumas ressalvas, é claro. A gente nunca está de acordo com tudo. Você nunca imagina que o cara vai fazer exatamente aquilo que devia ser feito. Né? Então, mas foi um bom presidente. Ele fez uma palestra sensacional e, a partir daí, então, nós começamos a trabalhar naquela eleição de 78, que foi... Depois foi prorrogado o mandato, né? A eleição de 78, que foi a eleição dos Foi deputado. Senadores. Foi essa eleição que ele disputou. Né? Aí depois teríamos a eleição para prefeito, seria em 1980. O Quintino foi eleito prorrogado em 76. O mandato que o Quintino teria e todos os prefeitos, 4 anos, terminaria em 80. A ditadura deu mais 2 anos. Aí a ditadura prorrogou. Então, aí para não levar um sacode, que já estava desenhado o sacode. Nós começamos a trabalhar a campanha do Mário Luiz já em 79. Tá? Assim, mais de uma maneira discreta, né? E quando chegou no comecinho de 1980, houve a prorrogação de mandato, mais 2 anos. Foi vocês falaram, um golpe. Exatamente. Eles faziam então, e desfaziam. Prorrogaram o mandato mais 2 anos. Então, nós fizemos a campanha do Mário Luiz mais 2 anos, tá? E foi uma campanha maravilhosa, excelente. E nessa campanha, por exemplo... Foi um excelente prefeito, tá? Então, por exemplo, só para a gente um detalhe... O Mário já entrou com 6 anos, não foi prorrogação de mandato. Ele já entrou sabendo que eram 6 anos. Aí, para ajustar as datas novamente... Coincidência. Coincidência. 5, né? Aí puseram uma data... Não, 5 foi o do seu Rino antes. Aí, para ajustar a data, deram 6 anos para quem se elegesse em 1982. E o Mário fez de 82 até 88. E tem um detalhe seguinte, São Paulo não tinha eleição para prefeito e outras cidades de interesse, de defesa. As capitais não tinham. As capitais tinham algumas cidades, Santos não tinha. Não tinha. As capitais e o Estado não tinha. Volta Redonda, eu acho que por conta da Companhia Nacional. Cidades estratégicas que não queriam perder o controle político, e aí você tinha, por exemplo, quando o Montoro se elegeu governador em 82, ele indicou para ser o prefeito biônico, como chamar o Mário Covas. E o Mário Covas fez o mandato tampão. Em 85, você teve eleição para prefeito em São Paulo e não teve nas outras cidades. Aí para ajustar, tanto que foi a eleição que o Fernando Henrique perdeu pro Jânio. Não, mas aconteceu o seguinte, o Covas seria o vice do Montoro. E nós fomos uma convenção no dia 20 de julho de 1982. Nós estávamos juntos, né, Zé? Foi. Na 1980, a eleição foi em 1982. Foi em julho de 82, fizemos uma caravana, foi para lá. Uma convenção gigantesca. Linda. Aonde que foi mesmo? Foi na Anhembi. Foi na Anhembi. Estava lotado de gente. E aí fazia a convenção, nós íamos votar, tudo, aquela coisa toda. E aí teve um impasse ali naquela convenção. O Zé deve estar lembrado. Nossa, tinha um grupo do MR8 com bumbo, aquela coisa, e fazia. Que apoiava o Quércia. Apoiava o Quércia. E de repente,
os dirigentes lá entraram tudo lá nos bastidores e ficaram lá 2 horas conversando. Que o Montoro ganhou do Quercia. Ganhou na convenção. E o Quercia ameaçou sair fora do partido e o Quercia tinha força, tinha sido senador, né? Não sei se ele estava como senador. Eles sumiram do palco, foram para dentro para os bastidores, ficamos esperando o que vai acontecer. Aí o Montoro veio e anunciou o Quercia como vice dele, tá no lugar do Covas. Tá? Tinha até um refrão na época, que é o pessoal do MR8 que cantava muito isso daí. Pela união, o Covas abre a mão. Pela união, o Covas abre a mão. Graças a isso, São Paulo teve o melhor prefeito que já teve na história. Eu já era funcionário público de São Paulo e, não é minha opinião, de uns 80, não os atuais que não viviam na época, mas não tem. Mário Covas foi. Eles falam muito daquele brigadeiro lá, como é o Faria Lima, mas o pessoal que conviveu com os dois falou igual o Mário Covas. E aí o Covas assumiu como prefeito biônico. Biônico. E aí quando teve a eleição em 85, tem a famosa que o Fernando Henrique sentou na cadeira, porque ele era amigo do Covas, já foi lá, sentou na cadeira. Nós fomos lá, né, Zé? Aí o Jânio ganhou a eleição e ele foi lá e detetizou a cadeira. E botou uma chuteirinha na porta, dizendo que era o último mandato dele. Olha, o Jânio foi genial com essa colocação dele, porque o Fernando Henrique pisou na bola nessa hora. Quer dizer, na véspera da eleição, ele já foi lá e sentou na cadeira. Muito arrogante, muito precipitado. E isso foi, vamos dizer assim, o que se disse na grande imprensa. Entre o povo, a história era outra. Foi ele ter dito que foi maconha, não tem problema nenhum. Naquela época, era uma coisa que ele não podia ter dito. Quer dizer, no povo, ele falou numa entrevista. Não, mas ficou célebre essa entrevista. Não, ficou célebre. Foi com o Boris Casoy. Inclusive, ele perguntaram e falou: fumei maconha, não tem problema. Da maconha. Não, perguntaram se ele tinha usado. Ele falou que ele usou quando era jovem. Perguntou se ele acreditava em Deus. Foi isso. Daí e depois o negócio foi interessante porque ele. Essa história da cadeira foi sinceramente, estou dizendo porque eu vivia com o povo. Eu trabalhava em favela, né? E naquelas regiões por ali. Meu trabalho, a vida toda em São Paulo foi esse. Foi com o povão mesmo. E não pense que eu me orgulho muito, não. Eu gostaria que não existisse o povão. Gostaria que todos fossem ricos, não é nada disso. Mas, então o comentário era esse. Ele foi maconha, não acredita em Deus. Ninguém falava da cadeira. Quem falava da cadeira era, vamos dizer assim, a elite política. Eram eles que falavam. O povão falava, foi ali que ele perdeu, e na verdade ele perdeu a eleição em 2 bairros lá de São Paulo. Foi 3% a diferença. Exatamente, que votava em massa nele, acho que era Vila Mariana, é isso? A Vila Maria, não. Vila Maria é Jânio Quadros. Exatamente. Tanto que tem até um viaduto Jânio Quadros. Vila Maria. E tem mais um outro, foi nos únicos 2 lugares que ele perdeu. Ele perdeu a eleição na Vila Maria. Itaquera, será que ele Itaquera? Os corintianos botavam? Eu não sei. Não, pode até ser. E outro detalhe, nessa campanha, só um detalhe, tinha a música do Chico Buarque, Vai Passar, que foi feita na virada, 85 e tal, lá da Nova República. Falava, vai passar. E aí foi feita uma paródia pro Fernando Henrique. Fernando Henrique vai ganhar. Vai. Eu tenho esse disquinho. E aí era o Chico Buarque que fez a música pro Fernando Henrique. Alguém falou, o Roberto falou da religião, né? Que ele tinha. Eu acompanhei esse debate, não sei se muita gente que está nos acompanhando, algumas pessoas devem ter acompanhado lá atrás. Né, eu estou num debate corretor. Ele foi com o Boris Casoy, o mediador. Então, o Boris Casoy perguntou se ele acreditava em Deus, né? E ele respondeu, falou, nós combinamos que você não ia fazer essa pergunta. Ele falou isso? Foi proposital. Já deu a resposta, né, meu irmão? Já deu a resposta. Por isso que eu não combino pergunta. Combinamos alguma pergunta aqui? Combinamos alguma pergunta? Não, aqui não tem pergunta combinada. Aqui não tem combinado. Não, mas ele falou, nós combinamos que você não ia fazer essa pergunta. Então já deu a resposta, né? O Boris, ele era mais janista, né? É verdade. Ele botou o Fernando Henrique numa saia justa e essa questão da maconha também pegou. Quer dizer... E você vê que detalhes da eleição, né? E olha, e apareceu, porque realmente ele foi capa da Veja, ele sentado na cadeira. Então, E aí foram perguntar mesmo pra gente. E agora falou, não, eu vou detetizar. Eu vou detetizar. Sabe o que foi? Ele não queria sentar na cadeira, mas os jornalistas insistiram. Sim, a culpa da imprensa. Ele é lógico que ele queria sentar, né? Mas ele falou, não vou. Não me vai. E aí ele pegou, sentou, tirou a fotografia. Aí o Jânio, depois que ganhou, foi lá, desinfetou a cadeira, aquela coisa toda. Mas a conversa no povão
era outra, não era. Ninguém falava da cadeira. Não falava de outra coisa. Você vê que a gente foi para a eleição de São Paulo, uma eleição de São Roque, em 82, quando o Mário Luiz ganhou, arrebentou lá a boca da urna, né? Então, veja bem, ainda para tentar segurar que o PMDB vinha num movimento muito forte de oposição, criou-se o voto vinculado. Então, se foi uma eleição que só não teve votação para presidente, mas se tem que votar no senador, né? Senador, governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador, tudo do mesmo partido. Isso. Então, voto vinculado. Se votasse em um vereador de um partido diferente, anulava o voto. A ideia da ditadura é justamente no plano local, né? Que você às vezes tem amizade com um cara que é candidato a prefeito, mas o vereador eu sempre dou uma... puta, eu conheço aquele que é do outro partido. Podia Se errar, você fizesse isso, para poder compor no município, sempre você faz. Às vezes você vota num prefeito, num vereador de outro partido. Naquela época teria anulado o voto da pessoa. Mas essa estratégia não funcionou em São Roque, porque o Mário Luiz teve 80% e elegeu 12 vereadores. E o PDS colocou 3 candidatos. Colocou o Pani, Newton Basso, o pai do Niltinho, Pedro Costa e o Donaldo Lopes. 3. E aí tivemos 2 candidatos do PT, o Mário Júdica e outro que eu sempre esqueço. Dimas, de lá de Araçariguama. E o Mário Luiz teve e dos 15 vereadores... fez 12. Os únicos 3 que não eram do PMDB é Paulino Pereira, Djalma Rodrigues e Maurinho de Góes. Não. Isso. E aí tinha... o resto era tudo. Zé Balai, escala os 12, Zé? Rapidinho. Escala. Vamos lá. Dorival Cantar. Você é o mais votado, o candidato da juventude. Não, então... Zé Balaio... Você já está querendo Pelé falando em terceira pessoa. Não, vamos falar assim. Eu vou falar, ninguém sabe. Eu sou eu. Zé Balaio. Zé Balaio, Sanches, Rios, Dorival... Najib, Mário Luiz Sabatini, Guido Gazelli, Domingos Certo Filho, o Beto de Araçariguama, Celso Ademar Miguel Marreiro, Celso Miguel e João Pérez Gasques Filho. Pô, foi... 12 mais 3, 15. Era uma Câmara... E o Mário tocou até o fim, praticamente, com todos. É claro que quando vai chegando aquele momento da eleição, começam a aparecer candidatos. Aí apareceu você que era ali PMDB de carteirinha, o José Antônio Sanches Dias foi para o PTB. E você foi para o PTB, né? Mas eu não fui assim... Porque você... Como que você escolheu naquele momento? Eu então, vou com o Sanches. O que aconteceu foi o seguinte, o Sanches queria ser candidato a prefeito pelo PMDB. Eu falei, Sanches, você não tem chance dentro do PMDB. O diretório é maciçamente Zito, Garcia e tal. Não, mas eu tenho direito a concorrer. Claro que tem direito a concorrer. E aí, nós fazíamos as reuniões. Eu era presidente do partido, todas sextas-feiras, religiosamente, nós fazíamos as reuniões. Tá? E aí, um dia o Sanches foi em casa e falou, Roberto, eu não estou achando espaço dentro do PMDB, eu vou para o PTB. Falei, bom, tudo bem. Ele fez uma carta, tá? E nessa carta eu tentei demovê-lo da ideia dele sair, e nós fomos. Era exatamente um dia que tinha uma reunião no partido, né? Aí ele me entregou essa carta e eu fui para a reunião no partido. O partido tinha lá, reunia 15, 20 pessoas. Você toda semana tinha reunião? Tinha. E eu tinha conversado com o Zito, o pai do Zé Malai, e falei, Zito, o Sanches está querendo concorrer, aquela coisa, você tem que tomar uma decisão. O Zito falou, não, eu sou um soldado do partido. Né? É o que ele usava muito. Tal, e vamos ver o que vai acontecer lá na frente, aquela coisa toda. Umas 2 ou 3 vezes eu conversei com o Zito a respeito, dizendo do interesse do Sanches. Eu ficava equidistante, tá? Mas eu sabia de antemão que o Sanches perderia, o diretório tinha 17 votos, ele podia ter 15 contra, né? E aí o Sanches apresentou essa carta, eu levei essa carta para a reunião e coloquei, né? Falei, olha, eu conversei com o Zito, o Zito ainda está decidindo se vai ser ou não, tal, não sei o quê. Se o Zito não for candidato, nós temos que resolver quem vai ser, né? Que o Sanches foi embora e tal, aquela coisa toda. Foi quando o Rios colocou, não, Roberto, é que nós montamos aí várias comissões aí e tal, falei, tá, no partido, aquela coisa toda. Mas espera aí, comissões aonde que tinha comissões? Se tem um partido aqui, né? E aí tinha 6 ou 7 comissões, e eu falei, bom, então estão fazendo reunião... Fora, sem minha presença. E aí isso foi, para mim, foi uma gota d'água. Zé Balaio, caiu o lápis aqui. Tinham reuniões fora? E aí eu fui embora para casa, tá? Puta, senti um baque violento. Aí passou uns dias, uma semana mais ou menos, aí o Sanches foi em casa me procurar. Eu falei, não, Sanches, eu não quero mais saber da política e tal, eu me dediquei de corpo e alma na campanha do Mário Luiz, do partido, sacrifiquei a família, aquela coisa toda e tal, né? Mas aconteceu um assunto aí
que foi que eu recebi uma carta para o PMDB exigindo que eu prestasse conta de todas as despesas que tinha passado pela minha mão, tá? E isso daí, falei, bom, aí agora a coisa pegou fogo, né? Como sou muito metódico com receita e despesa, eu cuido muito bem de todos os recibos e tal. Todas as despesas do partido, eu pegava assinatura de mais de um membro na nota do recibo, sabe? Tinha então, tudo notinha. Todo mundo assinava 3 ou 4 atrás. Aí eu chamei o Zé do Nino um dia lá. Né? O Zé do Nino fazia parte também? Fazia. O Zé do Nino era... Sempre fez parte do O Zé do Nino era o tesoureiro, eu era o presidente, mas quem fazia toda a contabilidade era eu. Aí o Zé do Nino foi em casa, peguei todos os extratos, ele sentou comigo, ficamos umas 3 ou 4 horas ticando todos os lançamentos, tá? Pá, passamos a régua, tá aqui. Ele falou, Roberto, você tá certíssimo, tá bom. Falei, bom, tudo bem, só que agora eu vou partir para outra. Eu vou ajudar outra pessoa. E aí fui com o Sanches, tá? Aconteciam reuniões paralelas? Não, o problema é... Talvez aqui o Roberto deve ter levado para um lado de tipo de desconfiança, alguma coisa, mas é que era passagem de transição de um... Ele saiu e aquilo tinha que ser colocado em ordem. Não, e a gente sabe que tem E era realmente meio atrito. Mas veja só, ali. Mas em nenhum momento eu levei pro lado pessoal, tá? Tanto é que o Zé, eu tô amizade com o Zé, tá? Todos eles eu tenho amizade com todo mundo. Eu levei mais uma questão, que era uma questão mais política mesmo. Questão política. Na verdade, só esclarecer essa questão, realmente nós tínhamos uma ligação com o Rios. E o Sanches se sentiu até sem o espaço de poder pleitear ser vice do Zito, entendeu? Ele já viu que ali praticamente já estava fechado, caminhando o Zito Rios. E ele, tendo a ambição de ser prefeito de São Roque, ele viu aquele sonho impossibilitado de se tornar realidade naquele prazo. Então ia jogar mais para frente, sendo que o vice depois poderia até sair candidato a prefeito. Então ele tentou e foi para o PTB. Viabilizar o projeto dele político e foi e ao ele PTB. Acabou resgatando também algumas pessoas que eram no PDS, né? Aquele Abel de Almeida, Amaury de Lima, ele foi com pessoas que... ele se alinhou com o pessoal que ele precisava, que era oposição, Mário. E aí, num dia, eu lembro que o Elcio pediu para que eu passasse na casa dele para a gente fazer uma reunião lá na casa do Dr. Arim. Elcio Bocato. E tava lá. Elcio Bocato do jornal? E fomos na reunião Democrata. Lá. E chegamos lá, tava o PDS em peso, tinha o pessoal do PTB, aquela coisa toda e Paulo tal. Sabatini, acho que já tava. O pessoal tava, digamos assim, sem uma liderança expressiva para disputar uma eleição contra o PMDB. O PMDB já é um partido que estava 10 anos, 6 anos no poder. Eu era do PMDB que nem martelete, né? Trabalhava que nem martelete. Mas eu sempre tive um bom relacionamento com todo mundo, porque eu trabalhava no Banespa ali. Eu tinha que atender todos os clientes, conversar. Eu não podia ter divergência política. Nada pessoal, nunca foi. E quando eu tive na reunião lá, eu lembro que um deles falou, Roberto, você está aqui porque você é do jeito que você é. Você sempre cumprimentou todo mundo, nunca levou nada pro lado pessoal, tal. Então você é bem recebido pra gente. A política tem que saber distinguir isso, tem que né? Saber, seu pai fazia muito bem isso, né? Fazia. É o que não pode, por exemplo, olha, Chega um momento você não concorda, falando, estamos aqui falando, o nosso candidato vai ser o Zé Fernando. Não, mas não, fechamos com o Zé Fernando, alguém pode da mesa não candidatos chegam até a virar a cara pra gente, assim, momentaneamente, né? E eu acho uma bobagem isso. São as decisões que você precisa tomar num determinado momento da política, que depois, mais pra frente, nós tivemos um problema com o Rios, né? Nós optamos pelo Rios como vice do Zito. Na sequência, o Rios queria ser candidato a prefeito. Depois foi o Luiz Cláudio, aí o Rios saiu também. Então, e foi pro PSDB. Essa faz parte da política. Não, PSB com o Reguengo. O Reguengo, que era PSDB. Você vê, tudo é bonito essa história, né? Daí o Sanches venceu aquela eleição, perdeu pro Zito, ficou ali. Então, essa eleição que perdeu pro Zito... Então, o Sanches... O Maurinho que era o Maurinho o Sanches fez 5 vereadores, tá? E o PT fez 2. E aliás fez 2 porque o Paraíba arrebentou a boca, né? E puxou o Zé Egídio, que teve 100 e poucos votos. 141 votos. Não, veja bem, dentro da regra do jogo que tá lá, que às vezes se questiona o piniquinho. Tá vigente até hoje, né? Vale hoje, e o Zito, você sabe como é que vai ser. E o Zito elegeu 6, que eram 13 vereadores. Então o Sanches, de uma certa maneira, ficou com maioria. Porque os dois do PT ficaram do lado do Sanches, tá? E ele manobrou durante todo esse tempo aí. O Sanches fez um trabalho de... Foi difícil para o seu pai ser prefeito muito. E você na Câmara com aquela oposição ali? Eu fui alvo de muito... a Constituinte, porque teve a Constituinte Municipal, o Caparelli, a gente dá risada até hoje.
Eu me candidatei a secretário lá, tive que retirar. Foi uma loucura lá, que depois eu tinha um acordo com o Paraíba rompeu. E depois, para ajudar ainda, incrível isso daí, a eleição de 88, e quando chegou em 90, tinha eleição para deputado. Ele tinha um compromisso com o Goldman e com o Resk para ir para o PCB, Partido Comunista. Aí, quer dizer, já tinha pancada. Aí vai para o Partido Comunista. Meu Deus do céu. Aí tinha que explicar que não comia criancinha. Aí o Sanches conduziu esse... Não, o Sanches foi, né? De 88 até 92, ele conduziu, foi fazendo o trabalho dele. Ele fez o trabalho, nessa época eu fui embora para Sorocaba. E se distanciou um pouco. Fui para Sorocaba, e aí eu vinha para São Roque toda semana. O Sanches passava em casa, e a gente conversava, trocava umas ideias. E depois eu fui para Limeira, aí ele me ligava, e sempre estava sempre em contato, né? Foi quando ele se elegeu, né? Então, aí chamou você. Aí, por exemplo, eu que organizava todos os comícios, carreata, eu que fazia trajeto, papelava. A música da Xuxa, E foi uma campanha bonita. Ele ganhou, né? E no fim aconteceu essa tragédia. Então, aí ele foi assassinado, quer dizer, em 94. Ele foi eleito em 92, tomou posse. Ele foi prefeito 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. O que você sentiu no Sanches? Eu, particularmente, o Sanches era uma pessoa difícil de você... Eu tinha essa dificuldade com a imprensa. Ele estava sempre achando que a imprensa estava criticando. Ele era prefeito e não tinha um chefe da divisão de turismo. E a gente sempre falava lá na rádio, pois é, Estância Turística de São Roque, mas não tem cargo da divisão de turismo. Tem, mas o Maíque que era da DEM. Mas não teve um período que ficou sem, depois o Maíque veio. Então, assim, mas era a postura dele e tal. Mas o que sentiu do Sanches se infelizmente não tivesse ocorrido a morte? Foi uma tragédia, tá? Era uma pessoa muito capacitada, tá? O Sanches era muito competente, tá? Eu senti demais a morte dele. E foi assim... sei lá, ele tinha separado da mulher e aconteceu aquilo que aconteceu, todo mundo sabe. Mas era uma pessoa assim. Então, toda vez eu fui para a prefeitura e aí ele me deu carta branca para trabalhar. Então, eu procurava modernizar, porque a prefeitura, quando eu fui lá em 1994, 93, a impressão que eu estava entrando em 1920, porque era muita coisa antiga, aquela coisa. Só para você ter uma ideia, a conta de adiantamento não existia. Tá? E ela é de 1964. Em 93 a conta de adiantamento não existia, que favorecia muito fácil. Traduz para a gente o que é a conta de adiantamento. Adiantamento é uma verba que o prefeito designa para um funcionário de carreira, vamos supor, R$1.000, tá? Para ele fazer pequenas compras. Então, se eu precisasse comprar uma tesoura, por exemplo, uma tesoura, eu tinha que fazer uma tomadinha de preço para comprar uma tesoura. Se eu precisasse de um alicate especial para um vidro de uma janela foi quebrada, eu precisava fazer uma tomadinha de preço para comprar quebrar aquele vidro, arrumar aquele vidro que foi quebrado, uma maçaneta ou uma prestação de serviço. E o adiantamento não. De pequeno porte, né? Pequeno porte. Isso atravancava excepcionalmente a administração. Então, quando eu estive lá, eu sugeria implantação, implantamos. Então, por exemplo, designava para um funcionário de carreira R$1.000 para a conta dele. Então, naquele setor, esse funcionário de carreira ficava com aqueles R$1.000 na conta dele. Então, todas essas pequenas despesas ele fazia, né? O diretor atestava o que precisava e isso agilizou muito, tá? Mas a prefeitura não tinha isso daí. Aí eu perguntava, mas como que não tinha isso daí? Comecei a ligar para Mairinque, liguei para Sorocaba, toda a cidade tinha, o São Roque não tinha, tá? Tava parado nessa Às vezes precisa de uma coisa pequena. Eles falaram, um vidro quebrou lá de uma escola, tá precisando de uma coisa emergencial. Por exemplo, a folha de pagamento, eram 4 folhas de pagamento, né? Eu falei, mas poxa vida, 4 folhas de pagamento. Eu lembro que o Roque, né, que trabalhou lá no setor, falou, mas por que 4 folhas de pagamento? Não, mas é assim que tem que ser. Aí eu falei com o Sanches, ele falou, Sanches, eu vou reduzir essa folha de pagamento. Não, veja o que você vai fazer aí. Tá, reduzimos para 2. Pô, o Roque ia lá, queria me beijar, reduziu a quantidade de empenho assim, brutal para o setor de pessoal lá, nosso pessoal. Eu passei a ter 2 folhas de pagamento, uma no dia 30 e uma no dia 20, acho que é dia 20 e a outra no dia 30, não me lembro como Antes você pagava dia 10, o pagode era dia 10, né? Então reduzimos muita coisa. Então a gente conseguiu trazer outras experiências que eu tinha fora, né, trabalhando no banco, que o banco era sempre se modernizando. E levamos para lá e fizemos um bom trabalho. E o Sanches, nessa hora, quando levava alguma ideia, rapidamente ele acrescentava alguma coisa. Então foi uma perda assim, para São Roque, insubstituível.
Tá, infelizmente, então você vai ter que voltar outro dia aqui, Roberto, porque nós temos só mais 8 minutos. Você volta outro dia para contar mais histórias? Volto, Então, mas deixa eu perguntar. Convidando? Não. Nós estamos ouvindo na história. A gente quase não deu tempo de falar tudo, mas, por exemplo, hoje, da política, até tem uma pergunta aqui, o Ednelson Mazeto, na opinião do Roberto, hoje quem são os próximos nomes fortes da política? Está falando em próximos, e a gente tem o Cláudio, que é o atual. Quem que é forte na política de São Roque, já dá para pensar na próxima eleição? Estamos pensando, claro. O Ricardo Rios, que esteve aqui numa entrevista. Ele te mandou um abraço. Mandou um abraço aqui, o Ricardo Rios. Um abração, amigo. É do meu partido. É um partido, é um jovem muito competente, trabalhador, estudioso, está fazendo doutorado, tá? Foi uma pena a gente não conseguir, né, Zé, eleger. Mas é o que eu sempre falo, foi o Mr. Simpatia, todo mundo falou. Não, uma pessoa, o vice dele é uma pessoa conhecidíssima, o Dr. James, um médico de prestígio e tal, mas infelizmente não deu. A gente não quis fazer coligações, assim, fomos convidados pelo próprio Cláudio. O Cláudio quis fazer quis que o Ricardo fosse vice dele e até inverter a chapa. Fomos procurados pelo Chumbinho também, não quisemos aceitar. O Luiz Guilherme nos procurou 2 ou 3 vezes para tentar fazer um acordo, aquela coisa toda. Olha, porque foi o seguinte, nós montamos uma chapa de 30 pessoas com o compromisso de que não teria estrela dentro dessa chapa. Tá? Porque o camarada, quando vai ser candidato, ele não é bobo, ele sabe que se ele tiver o estrela dentro, ele vai puxar o voto pro cara e ele não vai se eleger. Então ele está assumindo esse compromisso. Então não dava para você trazer um time de fora. Um vereador uma vez veio lá, olha, eu tenho 5 candidatos aqui, eu quero entrar com vocês. A gente tem muito jogo de cintura e tal, né? E falava, não dá para colocar, porque eu tenho que tirar 5 companheiros da minha chapa, tá? Então a gente não fez uma coligação ampla e não assumiu compromisso nenhum também, né? Não veio dinheiro, não tinha grupos econômicos, então, e aí não deu, né? Mas plantou uma semente. Plantou, tá Você bem, acha que tá bem germinado. A gente sabe que tá bem germinado. Que o Ricardo Rios tem todas as suas atividades profissionais. Isso também envolve questão familiar, a família tem que estar junto ali. Mas você aposta no Ricardo Rios? Aposto. Você dá uma forçadinha nele? Opa, estamos lá. a gente tem feito reuniões, né? Assim, você queria que ele saísse candidato a deputado agora? Gostaria. E ele não quis? Ele tá com os compromissos dele aí, né? Não é fácil, né? E aí conciliar. Ele optou, ele tá se aprimorando na carreira profissional dele. É um profissional extremamente competente. Nós elaboramos um plano de governo sensacional, tá? Que tinha certeza que ia funcionar muito bem. É que não deu tempo de chegar nos quadrantes da cidade aí, tá? Pesou também a parte financeira, né? Exatamente. A gente não conseguiu fazer, por exemplo, os comícios. Cada comício ficava em R$ 2.500, por exemplo. Né? Comício pequeno. Você pôr uma caminhonete com som em alguma coisa, era 2,5 pau. Da onde nós vamos tirar esse dinheiro? A gente não tinha compromisso com ninguém. Assim, olha, me arranja um dinheiro que eu te dou lá na frente. Retribui de alguma forma. De alguma forma. A gente quis fazer alguma coisa assim, não tem compromisso com ninguém, tá? A campanha dele foi muito espartana, tá? Fizemos uma carreata até bonita, lembra? Foi gostosa. Ele foi no debate. Teve um debate, acho que não chegou a ter o debate, né? Teve alguns debates, assim, mas na verdade entrevistas, não foram entrevistas, né? Setorizar cada um em determinada entidade. Aí a oposição dizia que ele tinha desistido, e esse tipo de coisa falava, né? Não, porque ele desistiu da campanha, porque não sei o quê, não vote nele porque ele desistiu da campanha. A gente não fazia esse tipo de coisa, né? Mas dormimos de cabeça tranquila, né? Do dever feito, realizado, jogamos bem transparente. E limpo. Né, Zé? Foi isso mesmo. Foi isso aí. Deixa eu fazer assim, você vai ter que voltar aqui porque não chegamos nem na administração Cláudio Góes ainda. Chegamos em 2018 aí. Deixa eu só colocar meu capacete, eu tô meio invisível na câmera aí, ó. Oi. Eu virei um homem invisível aí. Agora vamos... Ué, o que aconteceu com você? Eu sou meio assim, tem hora que... Golpe. Eu sou meio ghost. Eu sou meio ghost. Por isso tome cuidado comigo, que às vezes os caras falam assim, como é que você sabe que vai ter isso? É que eu sou meio invisível. Nós vamos colocar que eu tô saindo daqui porque eu tô colocando o capacete. Eu volto já pra gente fechar aqui com o nosso Roberto Moraes. Você sabe que eu fico de olho em tudo que está acontecendo na nossa São Roque, principalmente as coisas boas. Passando aqui pela região da estação, olha só que observei, tem uma obra aqui. Vamos conhecer o Recanto da Cascata. Assim como eu, você também estava curioso para conhecer, né? Olha aqui, nós subimos para acompanhar esse apartamento aqui. Isso é um duplex, rapaz. E olha a visão que a gente tem aqui, hein? Recanto da Cascata, até o Morro do Esqui lá no fundo. E a gente vai circulando por aqui. Olha, aqui serão os apartamentos com 2 dormitórios.
E dá até para chegar aqui e dar uma acompanhada aqui desse lado, hein? Olha só, aqui a gente tem a visão do cruzeiro. Um empreendimento Balti Consultoria, em frente ao Recanto da Cascata, próximo ao Estádio Municipal e ao Grêmio União São Roquense. Residencial Recanto da Cascata, em São Roque. Muito bem, estamos de volta e eu apareci de novo aí. Que beleza! Recanto da Cascata. Agora sumiu os demais. E tá ventando, hein? Tá balançando a placa ali. Regina Cosméticos, o pessoal passa olhando pra gente aqui. O pessoal hoje foi lá no Dr. Estevô, chegando lá no Snack House, perguntando pro Enéas. Onde tá? Agora nós vamos ali no Rasriviri. Parece que o Ricardo Rios tá saindo ali do Rasriviri ali, eu tô vendo. Ô, Ricardo, vamos dar horas pro Ricardo Rios. E a sede do PMDB era ali, né? Era ali em cima. Nesse prédio verde ali. Isso. Ali foi a sede do jornal Carambeí. E tinha entrada ali. Ali era o Mário Boreco. Né? E você, durante muito tempo, foi a sede do PMDB. Foi a sede ali. Nossa, fizemos... Todos os domingos a gente fazia um aperitivo com música. Tá? Era assim, eu Ribeira do Morro, fazia a famosa espremidinha, né, Zé? Espremidinha é bom, né? Aí eu ia comprar pinga com Marliso no mercado, a gente ia ver qual que saía mais barato, se era de litro ou de garrafa. Tudo bunheca, né? E era cotizado. Cada um dava um tanto. Aí, limão, açúcar. Comprava duas garrafas de pinga. E depois tinha que controlar a turma também, porque se o cara enchesse a cara, tinha que carregar também. Mas isso é muito bom, essa conversa política aqui. Olha, o Inácio Maceto lançou mais uma pergunta aqui. Só uma pergunta rápida. As coligações são a morte da administração porque fica um loteamento do governo fazer coligação? Não deixa de ter um certo fundamento, tá? Agora, para essa eleição... Para deputado e tal, vai ser permitida a coligação. Na próxima eleição, não vai ter mais as coligações. Vai existir a coligação majoritária. Então, por exemplo, o candidato tem 4 partidos e os partidos, então, fecham com o candidato majoritário. Mas os candidatos a vereador correm dentro daquele partido. Se não conseguir o coeficiente, não é o outro partido que vai ajudar. Tá? Então, você acha que vai melhorar? Vai melhorar. Vai melhorar porque vai reduzir o número de partidos, que tem 30 e lá vai fumaça, né? Então, a cláusula de barreira que já começa a valer. Vai começar a valer agora. Se e as coligações. Um percentual, não tem cabimento o país ter 35 partidos e mais 25 em gestação. 35 ideologias. Não tem. É assim, ou você é a favor ou contra, muito pelo contrário. Seria 3 ou 4 aí, tá? Agora não, tem partido para tudo quanto é nome aí. E esse pessoal monta esses partidos porque são partidos nanicos. Para negociar no Congresso, é tempo de televisão, tempo de qualquer coisa e ganha dinheiro em cima disso. E essa é a tragédia. Esse fundo partidário que está em bilhões de quase 3 bilhões de reais. Uma excrescência. Então, as coligações, elas acabam caminhando para isso aí que você falou. Ela compromete a administração, praticamente qualquer administração, tá? Porque o cara, para conseguir essa coligação, o que oferece a coligação, ele pede alguma coisa em troca. E não é pouco. Tá, olha, acompanhando a gente aqui o Fábio Antunes, Rafael da Ípica, que é vereador aqui de Mairim, que o Ricardo Rios, falamos bastante sem Rios. Polita Bellini, o Polita está acompanhando, Ivani Costa, Maria Helena Ferreira Grande, minha sogra está aqui, o meu irmão Valdemir Lúcio Rossi, se conhece bem lá de Campinas, está acompanhando também, Juvenal Augusto Moraes, entre as outras pessoas que participaram, entrou aqui também o Palhaço Espoleta, está acompanhando a gente, Sidney Muniz também entrou aqui. Pô, eu quero que você venha em outra oportunidade aqui. Valeu o papo, né, Zé Fernando? Você falou pouco, né, Zé? Valeu, não, eu tava só observando. Eu fui mais tarde, nessa época já estava meio devagar. Pode marcar menos de quarta-feira. É que a religião não permite. Não é a religião, que você tem um compromisso, vai lá pra chácara. Na chácara. Essa aí, minha mulher gosta muito de ir na chácara, também gosta demais. Aqui de quarta-feira tem os bengalas de ouro lá também, do Grêmio também, é um horário sagrado, viu? Você não consegue achar Ifaneu, Firmino, é tudo... James também. James, os caras 4... O encontro lá é sagrado. Você não pode cair o mundo. O Cláudio Góes deve também participar. mas ele não pode mais agora. Não tá indo, né? Não, acho que agora tem muito... Imagine se o prefeito vai bater uma bola. Volta, né? Cobrança de volta, né? É fácil. Passou voando ali o Alfredo Bosquete, pô. Ô, Alfredo Bosquete. Esse da Vivo também de novo. O da Vivo tá direto. Aí os caras sabem que passa ali,
fazem propaganda atrás. Obrigado, Roberto. A gente gostaria, valeu o papo e a gente gostaria de ter você aqui. É gostoso rememorar no tempo, né? O Zé Malaio também tem bastante lembranças aí, né? O Frabequini. O Frabequini tem história. Somando aqui já dá mais de 200 anos. Dá. Eu já tô colaborando com 51, pô, então... Você tá com uma boa ideia, hein, meu? 51. Uma boa ideia. Eu já não sou mais uma pessoa, já sou uma boa ideia. Valeu. Alguém falou isso. Um grande abraço, a gente volta amanhã pro nosso Linha Aberta. Valeu, um abraço. Foi bom, passou voando, hein, cara? Então, naquela rua, do lado...